Bom dia, estamos oficialmente no nosso Medita do dia 15 de março. Eu quero dar as boas-vindas para quem está chegando hoje e explicar só um pouquinho, né, em linhas gerais, assim, sobre o que é o Medita, qual é o nosso propósito aqui. O Medita foi um projeto que nasceu presencialmente, num espaço aqui em Florianópolis, e lá por 3 anos nós fizemos meditações presenciais. E do ano passado para cá, começamos a fazer meditações online também, porque vimos o quanto que tinham pessoas fora da cidade ou que não tinham condições de assistir presencialmente os encontros que eram também aos sábados de manhã, em função de compromissos com a família, em função de uma série de outras condições, né? Até pessoas que tinham uma carga intensa de trabalho durante a semana e no sábado de manhã queria aquele horáriozinho para dormir, e aí falava, poxa, não daria para fazer algum outro horário, né, para a gente participar e tudo mais. E aí, naturalmente, o Medita ele foi migrando para o ambiente online, até porque esses encontros permanecem gravados. Tem gente que prefere fazer no domingo, e aí tudo isso fica registrado lá no canal do YouTube, que é o meu nome, é Dara Copete, é bem fácil de achar. Bom, esse é o histórico, né? E o Medita, ele é um grupo com múltiplos objetivos. Além de a gente adorar esse sistema de grupo aqui, porque a gente se retroalimenta, né, com a experiência do outro, com a partilha do outro, o Medita tem como um objetivo de base promover a meditação, desmistificar a prática meditativa, facilitando esse processo, né, facilitando a familiaridade com essa técnica, que na verdade são muitas técnicas, mas e seus objetivos também são múltiplos, porque os benefícios são variados, mas em linhas gerais eu diria que é nos aproximar da estrutura da mente, conhecendo como que ela funciona e ganhando confiança e segurança para a gente mergulhar dentro desse nosso conteúdo, com muita gentileza, com muita tranquilidade. Então, a meditação, ela é uma ferramenta multifuncional, mas esses dois objetivos, né, que é entender como é que a mente opera no estado de vigília e se dedicar a esse mergulho interno quando for necessário, são os dois grandes principais motivos, eu diria. Mas cada um tem suas motivações individuais. Até assim, para a gente começar diferente, né, já que a gente tem pessoas novas, vocês não querem participar comigo, não? Falando o que que motiva vocês a meditarem ou a estarem aqui nesse grupo, né, do Medita? Alguém gostaria de falar? Tá, vou falar, já que ninguém fala. Só para simular. Eu sou uma das pessoas que já fazia parte do Medita presencial. Não consigo estar sempre no online, porque daí demanda, né, mas sim, às vezes tem gente junto e tal, e aí eu não gosto de participar quando tem mais gente por aqui. Mas acho que a Jéssica já falou assim, né? Essa questão de acalmar a mente, de trazer a gente para a nossa essência. Eu acho que a meditação ela traz isso, assim. E no grupo, a diferença entre meditar sozinha, né, e meditar em grupo é que para mim no grupo ganha uma força, né, um impulso muito maior, assim. Então, acho que é mais ou menos assim que funciona para mim. Obrigada, Lu, por tua partilha. Mais alguém gostaria de falar? De quem está chegando hoje ou muito recente também, fica bem à vontade para compartilhar suas expectativas, de repente, né? Bom, gente, eu sempre vivi muito ansioso, não tem? Muitas vezes vivendo num futuro que não existe, ou então
meio triste, talvez até frustrado com o passado que já passou, né? Então, a meditação me ajuda a me centrar mais em mim e no momento que eu estou vivendo, né? Foi uma necessidade, algumas pessoas me indicaram, né? E uma amiga nossa, a Carmen, eu tinha feito um curso, eu tinha participado com ela num curso de Reiki, e ali esse interesse só se expandiu, né? De conhecer a prática meditativa, e aí, através da Jéssica, da Dara, que já éramos conhecidos, com esse trabalho que se iniciou, para mim, online fica muito mais fácil, né, de poder participar, porque eu moro em Antônio Carlos, a 18 quilômetros do centro de Antônio Carlos. Então é muito difícil. Mas assim, online, eu fiquei muito feliz e fico muito grato por poder participar. E tenho melhorado, graças a Deus, gente, como as coisas modificam na vida da gente, né? Você poder estar mais presente no momento e é complicado você estar vagando por aí. Obrigado. Fico feliz com essa notícia, Aurélio, que coisa boa. Inclusive, a gente está trabalhando, né, um bloco de estudos sobre os sentidos, os 5 sentidos de percepção, e eu queria trazer, né, Opa, deixa eu... Aqui, pronto, para não dar eco aqui. Trazer uma informação, ou melhor, talvez a informação não seja nova e provavelmente não é, mas colocando assim nas palavras que eu vou trazer, talvez temos um pouco mais de clareza sobre o que a gente está fazendo aqui nesse bloco de estudos. Vocês todos travaram aqui para mim. Ah, não, agora voltou. Aí eu fiquei com medo de minha internet tá falhando. Então, a gente vem trabalhando há algumas semanas os sentidos, né? A visão, a audição, o toque, o tato, trazendo um pouco mais de profundidade sobre como nós percebemos cada um desses sentidos e levando para o nosso dia a dia um pouco mais de consciência sobre como nos relacionamos com eles. É mais uma provocação para a gente colocar esses sentidos no mundo de uma forma consciente. Por quê? Bom, os nossos sentidos são as nossas portas de interação com o mundo, através do qual a gente percebe todas as informações. Naturalmente, dentro do processo meditativo formal, né, quando a gente fica sentadinha, esses sentidos eles estão ali de alguma forma atuantes, mas a gente tenta sutilizá-los. Para quem tem uma prática meditativa já de algum tempo, de anos, ou que, né, se dedica a esse caminho, naturalmente uma consequência disso é você interagir com o mundo de uma forma mais presente e consciente, com esses sentidos mais perceptivos, vamos dizer assim, com os sentidos mais aguçados, naturalmente. Mas o que a gente está fazendo aqui é o contrário. Através de, no nosso dia a dia, a gente promover essa consciência maior, com essas cinco formas de perceber o mundo, por exemplo, ficar atento aos sons do ambiente, notar que sons que estavam sempre aqui, né, nessa paisagem acústica, mas eu não, de repente não tirava um tempo para eu ouvir. Às vezes a gente pode se surpreender, né? Quando a gente acha que conhece alguma coisa, a gente não se aproxima dela. Inclusive, ontem eu li um poema de Fernando Pessoa que ele falava exatamente sobre esse tema. Depois eu vou deixar lá para vocês. Ele fala assim que quando a gente acha que conhece alguma coisa, a gente não olha para ela, porque já existe uma ideia. Então a gente não se coloca em um estado de abertura para perceber o que pode haver a mais ali. E entendam, pode ser uma prática muito simples, mas olha como esse tipo de pensamento ele pode refletir em coisas muito mais profundas, como por exemplo nas nossas relações. O quanto que às vezes a gente tem
Vamos chamar assim, tá? Eu sei que tem situações muito graves, mas a gente tem um rançozinho, uma picuinha com alguém que a gente acha que já conhece. Mas se a gente faz o exercício de, pera, deixa eu fazer o exercício de conhecer essa pessoa e olhar para ela pela primeira vez, o que será que eu vou enxergar ali de novidade? E é claro, é um treinamento, é um cultivo. O que a gente faz aqui é um cultivo do nosso olhar. E todo esse nosso trabalho dos 5 sentidos, ele está sendo direcionado para o ambiente exterior, por esses portais de percepção, para que, durante o processo de meditação, os nossos sentidos já estejam mais sutis, para a gente entrar em contato de forma mais aberta com as informações que brotam de dentro. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ensinam a meditação falando que chega um momento em que você desliga os seus sentidos. Olha, em determinados momentos até pode ser, mas para outros processos a gente deseja exatamente o oposto. A gente deseja que os nossos sentidos sutis, a nossa visão interior, a nossa escuta interior, ela se torne extremamente ativa e aguçada para a gente captar as mensagens que o nosso próprio ser envia. E eu acredito que esse é o grande propósito da meditação, é essa conversa íntima, esse estado de abertura plena para aquilo que você é, para que essas dimensões, né, que a gente na meditação a gente conecta dimensões diferentes, o nosso ser profundo com esse nosso ser da superfície aqui, para que eles se tornem coerentes. Então, cultivar esse estado de abertura é o nosso propósito, no geral, de todos os trabalhos que eu faço, na verdade, é esse o grande objetivo. E aí, 3 informações, né, que eu gostaria de trazer. O esforço é para sempre. Esse esforço de estar aqui agora, esse esforço de olhar e olhar mesmo e olhar com atenção. É, porque é um caminho, não é uma linha de chegada, não é que a gente vai chegar nesse estado e vai ficar ali para sempre, né. Até essa coisa falam muito de salto quântico, salto quântico. Tudo bem, você muda de órbita, de frequência, mas esse salto ele é possível de ser revertido também. Então a gente tem que ficar alimentando de energia para que essa órbita ela se sustente. Então o esforço é contínuo. E segunda informação, tem dias que é mais difícil mesmo. Então não se exija sempre uma certa performance. Às vezes a gente vai estar com alguma questão na cabeça e que não vai conseguir aprofundar tanto quanto a gente gostaria, ou tanto quanto algum dia foi. E tá tudo certo, faz parte do nosso treinamento lidar com essas variações pessoais também. É muito natural. A gente é influenciado por tantas variáveis, né? Desde os astros no céu até, enfim, a maresia do mar que deixa a gente mais calminho, o barulho do vizinho que botou uma música alta. Tem muita coisa, né, gente? O que a gente comeu altera os nossos estados, enfim, são muitas variáveis. E terceira informação é: vale a pena esse trabalho, porque a gente ganha muito em lucidez e força, força psicoemocional, força espiritual, força de olhar para nós, força de olhar para o mundo, abertos, abertas para vivenciar. Bom, e hoje a gente vai trabalhar o nosso quinto sentido da percepção, que vai ser o olfato. Para quem está chegando hoje ou há menos tempo, eu venho trazendo esses sentidos de uma forma, hum, eu vou chamar não usual, porque eu proponho uma forma de pensar sobre esses sentidos e de como a gente pode exercitar a sutilidade, o sutilizar desse sentido na nossa vida. Então, o olfato
O olfato, curiosamente, dentro do corpo de conhecimento védico, da medicina indiana antiga, que é a base que eu mais tenho, assim, sólida, né, de estudo, curiosamente, é o sentido que é considerado o mais denso, em termos de frequência. Ele é o que está mais próximo da materialidade. Isso é bem curioso, né? Mas se a gente pensar que o olfato, dentro da estrutura do corpo, ele está conectado com a base do nosso cérebro, ele está bem pertinho, assim. Se você for procurar imagens do crânio, né, do interior dessas estruturas, o final aqui desse bulbo olfatório, ele dá na base do cérebro, onde está toda aquela nossa estrutura mais primitiva, que é conhecida como o nosso sistema límbico. Então, não sei se já ouviram histórias assim de que tem gente que às vezes assim, vou dar uma história real aqui, o negócio é história real, né? Minha mãe, eu caminhando com ela na rua, aí eu senti um cheiro de um perfume maravilhoso de flor, eu falei, meu Deus, que cheiro maravilhoso. Aí ela falou assim, ai, não, 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 jasmim, não, não gosto de jasmim. O quê, mãe, mas é tão bom. Ela falou, não, me lembra do enterro do meu pai, eu não gosto de jasmim. Então era tão visceral para ela aquela memória olfativa das flores daquele evento, vamos chamar assim, um evento traumático, né, um evento triste, que ela não conseguia se relacionar de outra forma com aquele aroma. E, e eu conheço uma outra história real também de uma psicóloga que trabalhava com aromaterapia. E, em geral, a pessoa que ela tem alguma questão de agitação mental e tudo mais, se recomenda o óleo essencial de lavanda, porque é o grande coringa, assim, ela é sedativa do sistema nervoso, ela tem baixa toxicidade, é uma doçura, né? A lavanda é maravilhosa. E receitou a lavanda para essa pessoa, e ela falou, a paciente, que a lavanda trazia uma tristeza imensa nela, uma raiva, uma coisa assim, uma coisa ruim. E como essa pessoa estava em tratamento psicoterapêutico, elas foram investigando por que a lavanda desencadeava aquele estado nela, o que estava oculto aí. E elas descobriram que existia uma memória de trauma em relação à lavanda. E aí a história era a seguinte, que ao longo de algumas sessões foi revelada. Essa é uma história real também que eu ouvi de uma colega de um curso de psicoaromaterapia. Ela disse que foi resgatando na memória da paciente uma cena de infância. Ela morava em uma casa que tinha arbustos de lavanda, mas na época o pai que morava com ela, né, ela era uma criança, uma pequena jovem assim, esse pai tinha problema com álcool, ele era um alcoolista, e certa vez ele chegou em casa e caiu nos arbustos de lavanda. E aí levanta aquele cheiro, né? Todo mundo que conhece a lavanda, ela é super aromática. Imagina uma pessoa cair no arbusto, aquele cheiro inunda, assim. E ela tinha um trauma em relação a isso. Ela não gostava do aroma de lavanda por conta dessa memória. Então vejam, isso tudo para falar o quanto o olfato ele está relacionado com estados muito profundos, inconscientes. Os aromas ativam memórias em nós, ativam estados. Por que isso é importante aqui para a gente? Porque a gente pode usar isso a nosso favor. Existem muitos aromas que são utilizados para promover o estado de meditação. Se você tem agitação mental, por exemplo, a mente mais acelerada, precisa baixar um pouco o giro, a lavanda é uma delas. Mas é como a gente está falando aqui. Se você tem alguma memória relacionada a isso, qualquer aroma que seja, vai chegar em você de uma forma diferente. Mas experimenta. A lavanda francesa é uma opção para promover mais centramento, um pouco mais de peso no bom sentido da coisa, assim, mais foco. O cedro atlas é muito bom, aromas terrosos, assim, resinosos. E um outro que é muito bom, que é usado em contextos espirituais, é o olíbano. Inclusive, e aí eu vou até pedir o auxílio do Aurélio para me ajudar com essa referência.
Mas do nascimento de Jesus é dito que os magos deram presentes para ele, e um dos presentes foi incenso. E o incenso, pelo que eu li, ele era, na verdade, o frankincense. Frankincense é o nome do olíbano em inglês, que é uma resina muito comum no deserto, que é uma planta nativa do Oriente Médio. Então, faz sentido, Aurélio? Seu microfone tá fechado. Realmente pode ser, eu não faço ideia porque eu nunca pesquisei, né, sobre a erva, que era, só tento, como todo mundo sabe, né, que foi ouro, incenso e mirra, né, que foram levados de presente, mas eu nunca pesquisei a planta. Da informação que eu tenho era isso, é que era a mirra, uma resina, e o olíbano, uma outra resina. E essas resinas, elas eram e ainda são utilizadas em defumações de altares, de templos, justamente porque elas têm essa conexão, elas propiciam essa conexão com estados profundos. Então, se você tem acesso, né, a esses óleos essenciais, ou de alguma forma até as próprias resinas para defumação, isso causa uma elevação dos nossos estados e podem ajudar, sim, na concentração durante a prática meditativa, durante o relaxamento, durante orações, enfim, por conta dessa natureza de alcançar lá profundo dentro das nossas estruturas. Bom, então, a gente vem falando também dos sentidos de uma forma simbólica, representativa de comportamentos. E o olfato, ele me faz pensar em duas principais coisas. Um, que é o farejar. Bem, novamente, mais uma estrutura densa, né? O farejar, ele é do animal. Mas é assim, a gente não usa aquela expressão assim, isso não tá me cheirando bem. Quando a gente passa por alguma situação assim que pode não ter nada, nenhuma informação lógica que indique alguma coisa. Mas você fala, isso aqui não tá cheirando bem, tem alguma coisa. Então, esse faro, esse farejar de uma situação, né, que te coloca em alerta, o olfato é sobre isso também. Então, uma coisa que acontece é, se você é extremamente sensível a aromas, se te incomoda demais, se é realmente muito sensível, às vezes pode ser que exista uma reatividade, né? Aí, ou que, e aí isso aqui é comum na medicina holística, né? Essa visão que eu vou apresentar. Ou às vezes você está cultivando determinados comportamentos que eles são, como eu vou dizer isso? Dissimulados, ambíguos, e aquilo para você mesmo não te cheira bem, e aí você projeta isso no exterior como uma hipersensibilidade a algo que pode estar sendo também, de alguma forma, enganoso. Não sei se eu me fiz clara, mas essa é uma questão, assim, bem curiosa que a medicina integrativa traz. Esse farejar aí é uma coisa, né? Então, assim, um dos exercícios é esse. Como é que é o meu faro para situações? Ou será que às vezes eu deixo passar assim armadilhas e enganos e não percebo, né? Porque o olfato tem a ver, e aí eu vou falar no melhor sentido da palavra, uma certa, não, vou usar outra palavra, que essa palavra é muito forte. Eu ia usar a palavra malícia, mas a malícia no sentido de perceber quando algo está dando errado, entende? Mas não é nesse sentido de você ver coisa onde não tem, mas de você perceber quando algo pode dar errado, que é esse estado de alerta que os animais selvagens têm. É o faro, é o cheiro, que é exatamente isso. Isso não está me cheirando bem. E você se previne. Então, nosso olfato tem a ver com esse comportamento. Um dos, né? Eu trago aqui apenas recortes, assim, disso. E a outra, para encerrar nossa conversa, em geral, eu estou tentando manter o papo aqui até meia hora, né? Até 9h30. Depois a gente começa a nossa prática. A outra que é essencial dentro desse processo todo que a gente está se dedicando de
silenciamento, de relaxamento, é a respiração. É a porta de entrada da nossa respiração. A respiração, ela é diagnóstica de como está o nosso estado. E ela é também um tratamento. Um dos grandes pilares da prática do yoga é a respiração, justamente, porque ela denuncia como é que a gente está. Se a nossa respiração é profunda e longa, ou se ela é curta né, e alta, ou se ela é se ela é ruidosa, enfim. A respiração informa como a gente está. E, em geral, bem no início da meditação, a gente observa como é que tá a respiração. E vai aprofundando, e vai levando esse ar mais lá para o ventre, vai deixando o pulmão encher completamente. E Ficou mudo, Dara. Voltei. Alô? Voltei. Voltou, estamos ouvindo. Voltei com outro microfone aqui, porque esse daqui acabou a bateria inesperadamente. Tudo bem. Não sei onde eu parei, mas enfim, eu estava falando sobre como no início da meditação a gente leva a Tá consciência. bem baixo, Dara. Mas tá dando pra ouvir, mas pode falando. Para mim tá igual, na verdade. Tá igual? Então, Vou ficar bem pertinho aqui, ó. Assim, tá bom? Bom, não tem uma outra opção. Eu vou ter que ficar aqui. Assim. É que aquele microfone lá, ele é bem melhor mesmo, mas esse daqui eu tenho que trabalhar com ele assim. Desculpem-me. Deu certo aqui, ficou alto de novo. Ah, é? Então tá bom. Então vamos lá. Então, no início da meditação, a gente se dedica a aprofundar o estado. Não é sobre aprofundar o estado, é sobre deixar a respiração mais profunda e mais longa. Porque isso naturalmente vai deixando o nosso corpo e nosso ser inteiro mais sereno. A gente aprende muito observando os animais, né? Então, se a gente observa a respiração de um touro, por exemplo, um touro brabo que está, né, arrastando o pé no chão, você vê que é aquela respiração forte, né, ruidosa, que chega a afastar a narina para o lado assim, e mas ela tem um ritmo mais acelerado. Agora, se você observar um gatinho dormindo, nossa, respiração longa, assim, né? Ou até outros bichinhos, né? Por exemplo, um beija-flor, que é bem rapidinho, um esquilo. Nossa, a respiração deles é super rápida. Em compensação, a taxa respiratória de baleias, de tartarugas, nossa, é assim, ó. Eu vou até buscar esses dados aí para a gente ter como curiosidade. Para quem não sabe, eu sou bióloga de formação. Então, observar a natureza sempre traz, assim, muito esclarecimento, né, para gente. Então, tá, ó, para acabar a conversa. Exercício de casa vai ser, primeira reflexão, como é que tá o meu faro para as coisas? Segundo, eu me lembro de respirar durante o dia? Ou eu passo o dia inteiro sem lembrar que os pulmões existem, de sentir o ar entrando pelas minhas narinas? Ou, né, quando recebo uma notícia que me preocupa, ou estou com pressa, será que eu lembro de respirar para eu trazer um pouquinho mais de calmaria para aquele momento ali? Porque essa é uma forma de a gente impedir que estados mais graves se desenvolvam. Se a gente, no início de uma preocupação ou de um estado assim de aceleração, de alerta, a gente toma consciência disso e a gente utiliza da ferramenta do próprio corpo para se acalmar, dificilmente a gente vai chegar num estado incontrolável. O que é um estado incontrolável? É o que nós temos hoje
com pessoas que estão em processo de ansiedade e que têm que tomar um remédio controlado, que te controla externamente. Eu tô rindo, mas não é engraçado, mas vocês entendem, isso foi só brincadeira com a palavra, né? Do remédio que controla a pessoa, porque ela perdeu, né, esse comando em algum momento, enfim, porque não teve os recursos ali, né? Não teve, ou de repente a informação, ou foi muito pesado e acabou se tornando um estado incontrolável. Então, essas ferramentas simples, que é respirar, que é saber que tem que pausar quando chega em dado estado, isso é autoconhecimento, isso é saúde integrativa, isso é saúde preventiva e é do mais alto valor. E isso é abertura também, abertura para perceber quando é que você está na beira de um risco, né, maior. E se Deus quiser, todo mundo no mundo um dia vai ter acesso a esse conhecimento para que a gente não precise mais de depender de coisas que são tão agressivas quanto os medicamentos, né? Medicamentos para ansiedade, medicamentos para o desânimo, medicamentos para dormir. Então, é isso. Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma questão para trazer? Senão a gente parte para a nossa prática. Só mais um último aviso. Na semana que vem, na quarta-feira, eu vou fazer uma aula aberta, uma aula inaugural aberta do TEAR, que é uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. As duas aulas de março, elas vão ser abertas para quem quiser conhecer esse trabalho. Fica à vontade. Se você quer participar, digita lá no grupo do Medita, eu quero, e aí eu entro em contato com você e te passo o link do grupo com o link de acesso para a aula. O TEAR, ele é totalmente voltado para esse tipo de cultivo do autoconhecimento, o aprendizado de ferramentas de gerenciamento pessoal, a partir das ciências antigas, ciências milenares de saúde e de cura, e a gente trabalha muito com meditação, com oração e com a arte, como uma fonte de inspiração para a gente resgatar a beleza no olhar, ao olhar para o nosso caminho e para a vida como um todo, tá? Então é isso. Se interessou, digita lá, eu quero que eu entro em contato com você para te passar os links para você participar em março das duas aulas que vão ser abertas. Dito isto, encontre uma posição bem confortável, onde quer que você esteja. É muito importante o conforto do corpo físico. É como se a gente estivesse se preparando para ir dormir. Em que o corpo vai relaxando, a tensão dos músculos vai aliviando. E nós fazemos isso conscientemente, levando o foco da nossa atenção para cada região do corpo. Solta os ombros. Os braços, as mãos. O pescoço. Se tem algum incômodo, vai ajeitando, vai encontrando uma posição bem confortável, bem agradável.
para a gente ficar alguns minutinhos. Solta os músculos da face, bochechas, sobrancelhas, têmporas, pálpebras, língua, mandíbula, tudo soltinho. Quase como se você estivesse mergulhando num banho com uma água na temperatura perfeita, que vai soltando a pele, afrouxando os músculos, os ossos, as articulações. Solta o peso das pernas, quadril, o ventre. Vai sentindo o prazer de estar neste corpo, aconchegante, seguro. Leva a tua consciência para a respiração. Sem forçar um ritmo, apenas observando como está a tua respiração. Sentindo o ar balançando o peito, massageando as estruturas internas, confortavelmente. Veja se você consegue sentir prazer em respirar. Se você sente as sutis sensações vibrando nos tecidos, que aos poucos vão relaxando.
Observa se ao respirar, aquelas pausas entre a inspiração e a exalação, entre a exalação e a inspiração existem. Veja se existe pausa entre esses dois movimentos. Um momento em que se fica suspenso no ar antes do movimento reiniciar. Pausa entre a sístole e a diástole. O ponto de encontro entre o dia e a noite são essas duas pausas no nosso ritmo interno. Veja se você consegue sentir prazer nesse movimento, nesse balanço. Associa, se for necessário, uma imagem que te traz conforto. Pode ser as ondas do mar, erguendo, recuando. Pode ser o balanço de uma rede. Pode ser o pêndulo de um relógio de parede. Quando observamos nossa própria respiração, estamos em contato com o nosso tempo interno. A maneira como nós marcamos o tempo. Nosso tempo sagrado.
Como você está se sentindo? Percebe como essas ondas de respiração vão limpando, vão purificando. Quando, durante o dia, nos recordamos disso, bastam algumas respirações para voltarmos a este estado oceânico, de calmaria e entrega ao instante. Faz 3 inspirações bem profundas, sentindo a base dos teus pés, sentindo o calor das palmas das mãos. Começando a movimentar as extremidades do corpo físico, sentindo a tua corporeidade, mexendo bem lentamente até reintegrar-se no aqui e agora, espreguiçando. Vai fazendo os movimentos que o teu corpo pede para você fazer. E vai voltando devagarinho. Eu vou encerrar a gravação, me despedindo de todos aqueles que assistiram este vídeo no YouTube. E agora nós passamos ao nosso terceiro momento, o momento da partilha para aqueles que desejam.